Oi, pessoal. É a Érica da Bravo Migration aqui com vocês para falar hoje sobre permissão de trabalho para quem está na Austrália com visto de estudante. Esse é o assunto do momento. A gente tem recebido bastante perguntas, e-mails, telefonemas, contatos no Instagram e por aí vai. Resumindo o que aconteceu, o que está acontecendo, a gente, como muitos de vocês sabem, espero que todos saibam, e que é um sinal que tem assistido nossos vídeos, a Austrália fechou as fronteiras para quem tinha um visto temporário durante a pandemia. Praticamente o ano inteiro de 2020 e 2021, não foi possível entrar no país se você tinha um visto de turista, de estudante, um Working Holiday Visa e por aí vai. Somente quem era residente permanente ou cidadão podia entrar no país. Na prática, isso afetou dramaticamente o mercado de trabalho aqui. A gente continua precisando, durante a pandemia precisou e continua precisando de mão de obra especializada. E para ser bem sincera, de mão de obra nem tão especializada também, mas infelizmente o programa de imigração para profissionais qualificados não engloba essas categorias. Então, o governo ficou num ponto recebendo tanta pressão de empregadores e das indústrias que tomou uma decisão nunca antes vista. O governo tirou a limitação de permissão de trabalho dos estudantes internacionais. Então, quem tinha visto de estudante somente pôde trabalhar o que antes era 20 horas por semana e alguns anos atrás virou 40 horas por quinzena, né? Mas no fim é a mesma coisa. O estudante só podia trabalhar meio período. Em janeiro de 2022, o governo falou: não, a gente está numa situação tão complicada e precisando de mão de obra para ajudar os empregadores australianos, vamos temporariamente cancelar essa limitação de horas e todos os estudantes internacionais, independente do que estejam estudando, se é o estudante ou se é membro da família do estudante, a esposa, o esposo, companheiro, companheira, essas pessoas vão poder trabalhar horas ilimitadas. Então, tem estudante internacional no momento que tem 2, 3 empregos e o mercado de trabalho está dando vazão disso porque realmente é necessário essas pessoas poderem trabalhar sem limitações para suprir a falta que tem por aí. O governo avisou, porém, que isso ia sempre ser somente uma decisão temporária. Ninguém sabia quando ia acabar, se ia acabar, e passaram-se meses e meses, quando que no fim de 2022, o governo atual, que não é o mesmo governo que tomou essa decisão, porque a gente teve eleições em maio de 2022, o governo atual decidiu que a brincadeira ia acabar em 30 de junho de 2023, que é quando termina o ano fiscal na Austrália. A gente recebeu muitas ligações de empregadores perguntando: há alguma chance de que eles vão mudar de ideia ou vão estender isso de alguma maneira? E a gente, que sempre é otimista, sabia que a festa ia acabar. Então a gente não estava muito esperançoso. O governo, contudo, anunciou que quando chegar 1º de julho, que é o dia depois que essa lei vai voltar a existir, estudantes internacionais só vão poder trabalhar um número X de horas, o governo falou: legal, a gente vai seguir com isso, é o caso, não tem volta, porém, ao invés de voltar ao que era e o estudante internacional só poder trabalhar 20 horas por semana, nós vamos dar uma canja e vamos subir essas 20 horas por semana para 24. Então, na lei, isso se traduz a 48 horas por quinzena. Então, isso é bom? Obviamente é bom. Porém, isso resolve o problema do mercado de trabalho e da falta de mão de obra qualificada? Não. Os empregadores precisam dos funcionários qualificados em período integral. Então, quem tem visto de estudante até o dia 30 de junho desse ano, 2023, vai poder continuar trabalhando horas ilimitadas. Chegou 1º de julho, a gente volta a ter limitações, porém com um pouquinho de lambuja aí. O que a gente tem visto na prática com essa decisão? Os empregadores começaram a arrancar os cabelos e estão tentando de qualquer maneira segurar os estudantes internacionais que trabalham para eles em qualquer tipo de setor, desde quem trabalha em restaurante até quem trabalha em empresas de TI, de engenharia, de marketing, do que vocês imaginarem. Os empregadores estão entrando em contato e falando: há algum visto que eu possa dar para o meu empregador para que ele não tenha que no dia 1º de julho voltar só poder trabalhar um número limitado de horas? E aí que a gente entra.
A Bravo Migration não dá assessoria somente para indivíduos, mas também para empresas. Já é uma coisa que a gente faz desde os nossos primórdios, quando a empresa foi fundada. Então a gente conversa com os empregadores e na maioria dos casos, os vistos mais comuns que a gente sugere numa situação dessa são os seguintes: o Sponsorship 482 TSS, que é um visto temporário, mas que habilita quem tem o visto a trabalhar horas ilimitadas, período integral, mas somente para aquele empregador, então resolve o problema do empregador e na maioria das vezes, eu diria 99% dos casos, é uma ótima opção para quem está com o visto, porque a pessoa pode trabalhar full time e não precisa mais estudar. Se não quiser, ela pode continuar estudando, mas ela vai poder continuar trabalhando full time e ganhando salário de quem trabalha em período integral. Em alguns casos, né, ainda se a pessoa tem uma profissão que está na lista de alta demanda, na MLT-SSL, Medium and Long Term Skills Shortage List, essa pessoa, depois de 3 anos, às vezes até antes, trabalhando com o mesmo empregador, aquela empresa pode vir a dar um visto permanente 186 para essa pessoa. Tem gente que, se tem a profissão em demanda, já pode pedir esse visto permanente de cara, né? Mas os requisitos para a pessoa pedindo o visto são mais complicados. Quem vai pedir o 482 tem que ter uma qualificação na área ou experiência de trabalho que substitua essa qualificação, mas tem que ter pelo menos 2 anos de experiência full-time num cargo bem parecido com o que está sendo oferecido aqui. Se a experiência de trabalho da pessoa não é full-time, é part-time, a gente também pode usar, mas vai ser contada pela metade. O inglês tem que ser nível intermediário forte. Se a gente olha para o 186, a pessoa tem que ter uma profissão na área, na lista de demanda, a pessoa tem que obter um Skills Assessment, que é uma validação formal da carreira da pessoa com um órgão relevante aqui, e não basta ter 2 anos de experiência full-time, tem que ter 3 anos. E o inglês sobe para quase avançado, é o que a gente chama na lei de Competent English. Então, não é para todo mundo. Muita gente quer esse visto, mas acaba tendo que pegar o Sponsorship Visa primeiro, o que não é de todo mal. Agora, se a pessoa tem uma oferta de trabalho de uma empresa para o visto 482, mas a carreira dela, a profissão dela não está na lista de alta demanda, ela vai pegar o sponsorship por no máximo 4 anos e depois ela não tem, hoje, a gente está esperando que a lei vai mudar, mas hoje ela não tem um caminho para um visto permanente pela empresa depois. Ela precisa ter uma estratégia alternativa, e muitas vezes é isso que a gente sugere para a pessoa. Se a pessoa tem uma oferta de trabalho fora de Sydney, Brisbane e Melbourne, que são as 3 cidades mais populosas da Austrália, essa pessoa não só pode pedir o 482 Sponsorship Visa, mas ela pode pedir também o Sponsorship Visa regional, que é número 494. E independente da profissão que a pessoa tem com esse visto, depois de 3 anos, ela pode pedir um visto permanente, sem nenhum envolvimento do empregador. Então, é um ótimo visto, mas é só para quem está trabalhando fora de Sydney, Melbourne ou Brisbane. Também é necessário ter Skills Assessment para esse visto e 3 anos de experiência na área. Se você não tem experiência na área que bate esses requisitos, 2 ou 3 anos, se você não tem a qualificação certa, ou se você não está com o inglês ainda tão bom, o seu empregador ainda pode te dar um visto que chama Training Visa, subclasse 407. Nesse caso, é necessário ter menos experiência de trabalho, com 1 ano já é possível a gente pensar em aplicar para esse visto, e se você tem a experiência, mas não a qualificação, existem caminhos por aí também, tá? Então, assim, se você tá aqui na Austrália e o seu empregador não tá querendo que você volte a trabalhar horas limitadas, coloca seu empregador para conversar com a gente, entre em contato com a gente para a gente avaliar quais desses vistos o seu empregador poderia te dar, se tem algum que você qualifica, e a gente pode depois apresentar essas soluções para o seu empregador. Mas independente, se você tá aqui ou tá vindo para cá com visto de estudante, no dia 1º de julho, a limitação de trabalho, de horas de trabalho volta, mas pelo menos a gente tem aí umas horinhas a mais por semana. Espero que o vídeo tenha sido útil para seu plano de vistos aqui na Austrália. Obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!